Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. O Brasil tem mais 4 casos confirmados de varíola dos macacos. É uma doença que tem se espalhado pelo mundo e está preocupando as autoridades de saúde, já que os pacientes chegaram de viagens ao exterior. No estado de Minas Gerais, existem 3 casos suspeitos sendo investigados. Para monitorar a doença no país, o Ministério da Ciência e Tecnologia instaurou uma Câmara Técnica, da qual faz parte uma pesquisadora da UFMG. Vamos entender agora um pouco mais sobre essa doença e como se prevenir dela. Monkeypox, como vem sendo chamada por especialistas, tem ganhado destaque no noticiário. O aumento de casos identificados e suspeitos tem causado grande preocupação nas pessoas. Mas a nova doença, por mais que carregue o mesmo nome da varíola, não é causada pelo mesmo vírus e nem tem a mesma letalidade. O Ministério da Ciência e Tecnologia criou um grupo de especialistas para monitorar a doença no Brasil. Giliane Trindade, professora e pesquisadora da UFMG, faz parte desse grupo. É uma infecção sistêmica causada por um vírus do mesmo nome, se chama Monkeypox vírus, que é um vírus de circulação endêmica na África, e que leva ao desenvolvimento de uma doença que tem sintomas inespecíficos, mas que tem uma característica muito própria, que é o aparecimento de um exantema vesículo-pustular, que são aquelas lesões cutâneas na pele. A transmissão da doença também é mais difícil. A contaminação se dá a partir do contato com a saliva ou por secreção das feridas de pessoas que estejam infectadas. Os pacientes infectados, eles desenvolvem lesão na cavidade oral, e essas lesões, elas estão ricas ali em vírus, então esses vírus são excretados através da saliva e eles vão estar presentes também no conteúdo ali das lesões, daquele líquido que vai fazer parte das lesões da pele. Então, o contato com esse líquido das lesões também é uma fonte de transmissão, seja o contato direto com o corpo, de outro indivíduo infectado, ou seja, o contato indireto, ou seja, o contato ali com superfícies em que o indivíduo infectado depositou ali partículas virais, que podem ter vindo da saliva ou da sua pele. Os sintomas iniciais são muito parecidos com os da gripe, mas o aparecimento das lesões causadas pela doença é o alerta para a necessidade de procurar um profissional. O tratamento, ele vai ser sempre paliativo, ele é um tratamento sintomático. Nós não temos aqui no Brasil antivirais disponíveis, licenciados para tratar essa doença. Então, o tratamento vai ser de suporte, analgésico, antitérmico, se for o caso, dependendo do número de lesões, do estado das lesões, algum antibiótico para tratar uma possível infecção secundária, bacteriana, secundária. Então, o tratamento ele será de suporte. Essas lesões, elas têm vários estágios de amadurecimento, vamos dizer assim, sendo que o último estágio é o que a gente chama de pústula, e depois dessas pústulas formadas, vão se formando cicatrizes nessas lesões. Então, quando essas lesões já estão cicatrizando, o paciente ali já está caminhando para a cura, até depois as casquinhas das lesões, elas vão se desprender da pele, e toda uma pele nova será regenerada ali nos locais onde as lesões estiverem presentes. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde falou sobre o aumento de casos e citou o Brasil. Disse que a OMS está acompanhando a situação de perto. A organização ainda avalia se o surto representa uma emergência em saúde pública. Ainda segundo a OMS, não é necessário e nem recomendável a vacinação contra a varíola nesse momento, como acontece em alguns países da Europa. Até porque, desde que a doença foi considerada erradicada, não há quantidade suficiente de doses para uma vacinação em massa. Quando a OMS fala isso, existem 2 fatores por trás. Um deles é que algumas das vacinas disponíveis, elas são compostas por vírus que são replicantes, Então, a gente sabe que aí a gente pode ter alguns efeitos colaterais, associados. E o outro ponto é porque não existe um estoque dessas vacinas no mundo. Uma vez que a varíola humana foi erradicada, após a erradicação da varíola, não se justificou a manutenção da vacinação na população, uma vez que você não tinha mais
a doença presente. Em todo o mundo, há um alerta entre as autoridades de saúde para monitoramento de casos suspeitos. A prevenção segue os mesmos protocolos utilizados contra a Covid. Lembrar sempre da higienização das mãos, do uso de máscaras em lugares fechados, né, do distanciamento físico e, principalmente, buscar conhecer sobre os principais sinais e sintomas, porque caso você entre em contato com alguém, né, que esteja manifestando essas lesões atípicas, você precisa estar atento, né? Ou caso você esteja retornando dos países onde esse vírus está circulando, na Europa, né, e outros lugares do mundo, e começar a manifestar esses sintomas que eu comentei, você também precisa ficar atento e procurar o sistema de saúde. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a Operação Vetos 3, em parceria com as polícias civis de todo o país. A meta é apurar denúncias de violências contra idosos. A iniciativa faz parte das ações do Junho Violeta, que mobiliza o combate a este tipo de crime ao redor de todo o mundo. A Força-Tarefa apura denúncias apresentadas via Disque 100 e via canais de denúncias estaduais e municipais. A Operação Vetos começou em 2020, durante o início da pandemia do coronavírus, quando houve um aumento nas denúncias que envolviam violência contra idosos. Nas 2 primeiras operações, foram atendidos mais de 31 mil idosos vítimas de violência e registradas mais de 29 mil denúncias, o que resultou em quase 1.000 prisões. A nossa maior arma é a divulgação e mostrar a qualquer cidadão brasileiro que o governo federal e os governos estaduais estão trabalhando de forma incansável, incessante, o quê? Buscando apurar toda e qualquer denúncia. Colocar em risco a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso é crime. A pena pode chegar a 1 ano de prisão, além de multa. Se houver lesão corporal, a pena pode chegar a 4 anos de detenção. O lançamento da Operação Vetos 3 ocorre em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado nesta quarta-feira. Para marcar a data, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também promoveu um seminário e a exposição fotográfica Sorrisos Não Envelhecem. É um desafio muito grande a gente conscientizar a sociedade dos direitos dos nossos idosos e da proteção. Por exemplo, a violência psicológica, ela pode passar desapercebida dentro do nosso lar. É uma violência muito sutil e nós precisamos estar atentos para proteger os nossos idosos. Você já pensou em juntar um globo terrestre, uma parafusadeira, um cabo de enxada, cordas de aço e tocar tudo isso com um cabo de vassoura? Agora você vai conhecer um pouco do trabalho do João Fernando, um veterinário do interior de São Paulo que viu na música o seu hobby e passou a fabricar instrumentos bem inusitados. É só sobrar um tempinho que ele já pega algum objeto que encontrou pelo caminho e vai para a oficina no fundo da sua casa. Lá, tudo que poderia ser jogado fora vira música. O João Fernando conta que desde criança gostava de desmontar objetos. Foi quando conheceu o trabalho de uma banda que os integrantes construíam os próprios instrumentos. Uma banda mineira que chama Waquiti, que é do Marco Antônio Guimarães, que eles construíam os próprios instrumentos, um mais diferente do outro, muito legal. Então isso me inspirou a começar a fazer instrumentos de material que eu achava na rua, de material reciclado, né? A partir daí, ele uniu a criatividade com aquilo que encontrava no lixo e passou a fabricar música. Aqui, cabeças de boneca ou embalagens de shampoo sopram as flautas. Assentos de cadeira viram um ótimo instrumento de percussão. Uma roda substitui os dedos na hora de tocar a única corda do cavaquinho. E a música O Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobos, ganha até um efeito especial vindo de uma chaleira. Nessa coleção existem aqueles instrumentos musicais que já existem, mas aqui foram desenvolvidos de outra maneira, como a marimba de azulejos e esse berimbau, digamos, mais elaborado. Um cabo de enxada, né? E uma lata com uma corda de aço, corda de pesca, né?
O berimbau é um instrumento que já existe, você pegou a referência, né, e fez. Você estuda os instrumentos originais para saber como ele é feito, como que ele emite som antes de produzir o seu? Sim, eu gosto muito, né, de pesquisar os instrumentos de várias culturas, né? Então a gente vê mais ou menos a sonoridade dele, como funciona, o mecanismo, como funciona, né? Além disso, instrumentos que são característicos de outros países e culturas também existem nessa oficina. O formato é um pouco diferente, mas o som, quanta semelhança. Um deles é o didgeridoo, um instrumento de sopro dos aborígenes australianos que na versão original é feita de madeira ou bambu, mas aqui o mesmo som sai de um capacete secador de cabelo e tubos de PVC. Tem também o derbak, muito usado na música árabe, e esse tem um toque especial. Mas a criatividade também está na criação de novos instrumentos. O ravengar é um deles. A vibração de uma mola reverbera o som de um cabo de bicicleta que ganha ainda mais volume com a ajuda de uma película tirada de uma TV de LCD. Aqui, até mesmo do ar, é possível tirar som com um moinho de vento. Tudo foi construído e criado por alguém que nem ao menos estudou música. E tanto talento está sendo compartilhado com crianças da comunidade. O projeto, ele é de um amigo meu, né, do Murilo, que tem um instituto, chama Instituto TIM-M, que foi contemplado com a Lei Aldir Blanc. Então, esse projeto social ele é realizado na APAS, né, onde a gente recebe as crianças da comunidade, e a gente ensina a construção dos instrumentos com material reutilizado. Tem professor de música também, tem professor de teatro, é bem bacana o projeto. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.